sua Bíblia no livro do 2 Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 32 de 2 Crônicas. Amém? Capítulo 32, do versículo 1 em diante. Segundo Crônicas fala assim: depois destas coisas, desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá e assentou-se acampamento contra as cidades fortes e tentou se apoderar delas. Vendo, pois, Ezequias a vinda de Senaqueribe e a sua decisão em combater contra Jerusalém, ele então teve conselho com os príncipes e com seus valentes para que fossem tapadas as fontes das águas que estavam fora da cidade, e eles o apoiaram. E ajuntou-se então muito povo e taparam todas as fontes. E o ribeiro que se estendia para o meio do território, dizendo: porque tem que achar o rei da Assíria tantas águas quando vierem. E se animou assim Ezequias e edificou todos os muros da cidade e fez levantar as torres e outro muro por fora. E além disso, fortificou Milo da cidade de Davi e fez armas, escudos em abundância. E disse para o povo Ezequias: esforçai-vos e vos conforteis. Não temais, nem haja medo do rei da Síria em vós, nem de toda a sua multidão que vem com ele, porque são mais os que estão conosco do que estão com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para pelejar nas nossas batalhas. E descansou o povo sobre as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? E o Senhor nos abençoe com essa palavra. Que o Senhor te abençoe nessa manhã de hoje. Que o Senhor fale ao seu coração. Que o Senhor fortaleça seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Bom, gente, pode sentar-se. Vocês que estão aqui na igreja. Eu quero falar de um assunto muito interessante, né? A Bíblia, ela diz que sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E uma das maneiras que nós temos de resistir a Satanás não é simplesmente você fazer oração de guerra. Eu vou orar aqui, uma oração de guerra, e começo a orar. Não. O primeiro item que é imprescindível em uma pessoa para vencer Satanás, para resistir aos ataques de Satanás, é sujeitar-se a Deus. Você não tem como resistir a Satanás se você não se sujeitar a Deus. Quando eu falo se sujeitar a Deus, é você, no seu coração, você ter o firme propósito de obedecer ao Senhor. Você ter
aquela convicção de quem você é em Cristo, na palavra, e ter a sua fé fortificada na palavra, e ter aquele propósito, aquele desejo de não recuar em obedecer a palavra. A Bíblia diz: prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Uma perseverança em conhecer a Deus, com o propósito de cada dia você obedecer a Deus, sem reservas. Não tem como você se sujeitar a Deus se você não tem o propósito de obedecer. Como pregamos na semana passada, falando sobre a disposição da carne e do espírito, que o espírito cobiça contra a carne, quer dizer, beleza contra a carne, e a carne contra o espírito, e um se opõe ao outro para que não façais a sua vontade. A vontade do espírito é cumprir a vontade de Deus. A vontade do espírito é que o poder de Deus, a graça de Deus, impera em nossas vidas. A vontade da carne é que as concupiscências da carne, o desejo da carne, ele vem a se cumprir a cada dia, porque a carne se agrada disso. Por exemplo, hoje você está aqui no culto. 50 pessoas podem vir por culto, mas muitos preferem estar descansando em casa, dormindo. E muitos não levantam para assistir os cultos ou lives, não só de minha igreja, mas das igrejas. Por quê? Preferem dormir. Talvez ontem ficaram acordados até tantas da noite, assistindo filmes, que aquela história, eu não tenho nada a fazer, vou assistir filme. E não sabe que Deus fala a Josué: medita nesse livro de dia e de noite, de dia e de noite, constantemente, para você ser o quê? Bem-sucedido. E isso é a questão da derrota de muitos crentes. A vitória não vem do nada. A vitória, ela não é por osmose. Ela vem pela sua dedicação e consagração a Deus. Ela vem sobre sua vida. E é muita vitória, muita oração, muita vitória. Pouca oração, pouca vitória. Muita consagração, muita dedicação a Deus. São transformadas, tudo isso, em vitória para a vida das pessoas. É a maneira de você se sujeitar a Deus. Você ter isso no coração, esse desejo, esse objetivo forte de você se sujeitar a Deus. E é a única maneira que você pode resistir o inimigo, Não se resiste ao inimigo porque você é crente. Eu sou crente, eu vou para a igreja. Não, não. Você tem que sujeitar, você tem que obedecer a Deus. Você tem que viver com Deus. Você tem que viver em obediência, você tem que viver em submissão à palavra de Deus. Amém? E Ezequias, o rei Ezequias aqui, ele está cercado pelo exército desse poderoso rei Senaqueribe. Senaqueribe era um rei muito poderoso, era o rei da Síria. E ele tinha um grande exército, e ele estava numa campanha de conquista. E o rei Senaqueribe, ele foi conquistar a cidade de Israel, ele queria conquistá-la, a nação toda. Deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, eles conquistaram o reino do norte, que eram as 10 tribos. Depois foram conquistar o reino do sul. Quando eles conquistaram as 10 tribos, o que eles fizeram? Eles pegaram as 10 tribos, deportaram para outras nações conquistadas e trouxeram pessoas de outras nações, colocaram ali dentro
e misturou o povo. Com isso, ele conseguiu misturar a identidade do povo de Israel, do Reino do Norte. E ele queria fazer a mesma coisa com o Reino do Sul, aonde estava lá a tribo de Judá. A tribo de Judá é a tribo pela qual se vinha a promessa do Cristo, o leão da tribo de Judá. Mas para vir essa promessa, a tribo tinha que se continuar sendo intacta, sem mistura de raça, como Jesus disse para a mulher samaritana. Lembra do poço de Jacó? A salvação verdadeiramente vem dos judeus. E Jesus fala isso para a mulher samaritana, que é uma descendente, desse reino do norte, que é uma nação misturada. Por isso eles tinham um preconceito, eles queriam ser tratados igual aos judeus, mas eles não eram mais judeus puros, já eram misturados. Jesus disse, verdadeiramente, a salvação vem dos judeus, quer dizer, a linhagem da salvação é dos judeus, é de Judá. E Senaqueribe, ele queria tirar misturar essa linhagem, porque ele sabia que Jesus viria da linhagem de Judá. Agora eu pergunto para você, isso não era um plano do diabo? Você acha que era simplesmente um homem querendo fazer aquilo? Não, era um homem inspirado por Satanás, querendo se introduzir no meio e querendo destruir um projeto de Deus, um plano de Deus, que era a chegada do Senhor Jesus na plenitude dos tempos. E Jesus nasce depois. Já claro, mais de 400 anos depois, Jesus, ele nasce. E ele vem de quê? Da tribo de Judá. Se você ler no livro da genealogia de Mateus, você vai ver lá que Jesus, ele é descendente de Judá. Mas se Senaqueribe, ele consegue destruir essa descendência, como viria a salvação? Não é verdade? Você vê esse projeto do diabo da Bíblia toda. Você vê lá no Egito, o diabo querendo matar a nação. É isso? Você vê isso depois de Jesus nascido, Herodes mandar matar muitas crianças, para ver se no meio pegava Jesus, para destruir Jesus. Então, foi algo que o diabo sempre tentou fazer, foi investir contra os judeus para barrar aquela geração que deu origem ao Senhor Jesus, que é uma profecia, é uma determinação profética de Deus, do Pai. E aqui, nesse momento, Senaqueribe, ele quer entrar para fazer a mesma coisa. Engraçado que Judá, ele é escravizado. Mas ele é escravizado por quem? Pelos babilônicos. Porque os babilônicos, o tipo de domínio que eles faziam, eles respeitavam a religião do outro, ele respeitava os símbolos religiosos, ele respeitava a linhagem, ele não misturava os povos e eles respeitavam a tradição dos deuses, dos povos. Isso era os babilônicos. E eles, quando levaram Judá cativo para a Babilônia, eles não misturaram, eles conservaram. É nesse meio que vai quem? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. É nesse meio. Claro que milhares foram deportados, mas estamos falando desses aqui para você entender. E eles se conservaram judeus até se virem de novo para a sua terra natal, lá com Esdras, com Neemias, com Zorobabel.
Então eles conservaram. Esse Senaqueribe aqui, ele quer entrar para destruir. Esse é o verdadeiro intuito. A perseguição, a destruição do povo de Deus. E a Bíblia fala que um dos pontos principais é que Senaqueribe, ele trabalha com terror. Ele vem para a nação, ele já tinha conquistado várias cidades de Judá. E aqui ele está conquistando, já quer entrar em Jerusalém, onde ficava o rei Ezequias. E ele aterrorizava a nação. Eu fiz isso, eu conquistei isso. Olhe, você não vai conseguir, você não vai vencer. Se entregue, não confie em Deus. Então ele aterrorizava o povo. Como diz hoje no ditado, né? Ele metia medo. Como diz lá no versículo 9, depois disso, Senaqueribe, o rei da Síria, estando ele diante de Lex, e que ele, com toda a sua força, enviou seus servos a Jerusalém para dizer a Ezequias, rei de Judá, e a todos de Judá que estavam em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei dos assírios, em que vós confiais para deixardes vos sitiar. Porventura, não vos engana Ezequias para vos entregar à morte, à fome, à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Aqui ele está aterrorizando o povo. Ele está em um lugar, em uma guerra, conquistando um lugar, e já mandou seu mensageiro para falar com o povo. Eles chegavam em cima do muro, na cidade, e falavam com o povo. O povo estava em cima, muita gente estava em cima do muro. Já quem fala isso é o livro de Reis, a mesma história. E falar bem alto para o povo ficar com medo. Por quê? Por quê? Porque o diabo trabalha em cima do medo das pessoas, né? Ele faz questão que você sinta medo. O rei Ezequias, ele estava resoluto em resistir a Senaqueribe. Senaqueribe, ele é um símbolo satânico. Quero que você entenda isso. É por isso que eu falei em resistência. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Senaqueribe, ele é um rei poderoso. Ele não é uma coisa, você comparar Judá com a Síria, é você comparar uma nação poderosa com uma nação fraca. Não vou dar nomes a ninguém. Uma nação mega poderosa que pode invadir qualquer nação fraca. Era isso. Mas Ezequias, ele estava resoluto em resistir o rei da Síria. Porque o exército dele tinha condições de invadir Judá tranquilamente. Tinha exército, tinha arma para isso. Ele já tinha dominado outras cidades de Judá. Ele já tinha dominado outras nações. Quem era Jerusalém para resistir a Senaqueribe? Não era nada. Ezequias era um homem que ele confiava em Deus, ainda que ele tomou algumas providências como homem de Deus. Ele tomou as providências que cabia a ele mesmo. Tem coisas na vida que é você que tem que fazer. Não é Deus que tem que fazer, mas é você que tem que fazer. O que é para Deus fazer, Ele faz. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Ele disse o quê? Tirai a pedra. Tirai a pedra.
Quando o povo tirasse a pedra, ele faria o que ele tinha de fazer. Isso simbolicamente é como Deus tem que fazer algo na sua vida. A primeira coisa que tem que fazer você o quê? Tirar a pedra. Que pedra, bispo? A pedra da dureza do coração. A pedra da incredulidade. Pedra significa isso, incredulidade. A incredulidade é um dos fatores na vida de uma pessoa que barra a operação de Deus. Não é que Deus não queira operar, Deus quer operar. Jesus, quando entrou na cidade de Natal fazer alguns milagres, a Bíblia diz, tanto é que Jesus, ele se queixa, diz que não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra, e disse, ali ele não pôde fazer muitos milagres pela incredulidade do povo. Então a pedra, tem coisas que é você que tem que fazer, é você que tem que remover a pedra. Amém? Então, Ezequias, naquele momento que ele foi ser invadido, ele sabia que ia ser invadido, ele sabia que o diabo, Senaqueribe, que é um símbolo dele, poderia invadir. Ele tomou algumas providências. Isso é para a gente. O que é que isso nos ensina? Qual a lição que isso traz para a sua vida e para a minha? Como você pode contextualizar isso no seu dia a dia, na sua vida? Como resistir o diabo? É porque você é crente que você resiste o diabo? Não. Ezequias, a Bíblia fala que Ezequias, ele tomou algumas providências para resistir a Senaqueribe. Primeira coisa, ele não teve medo, ele não ficou com medo. Aprenda isso. Ele não ficou com medo. Não tenha medo. Toda vez que o diabo te ameaçar, não tenha medo. O medo é uma arma poderosa. Ela rouba as suas forças. Ela rouba a força do cristão. O medo rouba a força do guerreiro de Deus. O medo leva as pessoas a desistir com facilidade dos seus projetos, dos seus sonhos, da família, muitas vezes dos filhos. Muitas vezes, lutar contra uma enfermidade, a pessoa para de lutar, está com problema de saúde, para de lutar, se entrega à enfermidade por medo, por desistência, porque o medo tem esse objetivo de fazer com que você desista. E esta é uma tática que Satanás usa, o terror, né? O terror, para fazer com que as pessoas desistam e recuem. Aconteceu com Israel assim. Quando foram tomar a cidade de Jericó, aquela cidade poderosa, super fortificada, o que aconteceu? Ficaram com medo. E aí não tomaram a cidade. Zanzaram no deserto por 40 anos. Poderiam ser vitoriosos 40 anos antes. Mas pelo medo, ficaram 40 anos no deserto, porque desistiram de tomar posse da cidade, pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela fé em Deus. O que aconteceu? Quando no período de Josué que foram tomar a cidade, qual é o relatório que Raabe dá? Naquela época o povo estava desmaiando de medo. O inimigo estava desmaiando de medo. Israel, que foi conquistar a cidade de Jericó, também estava desmaiando de medo. Só que o inimigo tinha motivo para ficar com medo, mas Israel não tinha. Porque o que estava com Israel era o braço do Senhor. Como Ezequias fala, olhe, conosco está o braço do Senhor, com eles o braço da carne. Quem está com você, meu irmão, minha irmã, é Deus. Jesus está com você. Jesus diz, eu estou contigo. Não duvide da presença dele na sua vida. Está passando luta, está passando guerra, está na batalha. Não duvida, não.
Ele diz: eu sou contigo. Deus não vai deixar você na mão. Em qualquer situação que você venha a passar, você não vai ficar na mão. E muitas vezes Satanás sabe que você é mais do que vencedor. Você sabia disso? Satanás, ele sabe que ele é mais do que vencedor. Sabe que você é mais do que vencedor. Por isso ele tenta inverter os valores. Entendeu? Ele tenta inverter, ele tenta deixar você com medo, porque se você tem medo, é mais fácil dele vencer. Como diz lá em Provérbios 24:10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Ora, se você tem medo no dia da angústia, no dia da luta, da batalha, você fica com medo. Então, frouxidão é sinal de medo. Você não vai ter força para lutar. Você vai desmaiar de medo. Mas se você sabe que Jesus está com você, você tem forças. É o que Ezequias falou. Conosco está o braço do Senhor, a mão do Senhor, a presença do Senhor está conosco. Mas com eles, o braço da carne. Porque a Bíblia diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória diz que ela vem do Senhor. E nessa batalha vós não tereis que pelejar, mas o Senhor peleja por vós. É o que Ezequias tem essa convicção de que Deus batalha por ele. Você tem que ter essa convicção de que Deus está na sua vida, de que Deus batalha na sua vida. Deus não deixou você à toa, Deus não te abandonou. Ele está com você. E você ouse a pronunciar isso, que o Senhor está na sua vida. O Senhor está comigo. Não temerei o que me possa fazer o homem. Olha aí. O Senhor está comigo. O Senhor é refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia, da tribulação, da batalha, da guerra. Deus não vai deixar você guerrear sozinho. A Bíblia diz que nunca se viu com os ouvidos, os olhos, nunca se percebeu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Essa palavra esperar está falando de confiança, plena confiança. Então Deus trabalha para aquele que nele espera, naquele que confia nele, que tem toda a sua confiança colocada na sua pessoa. Então nessa batalha você não tem que pelejar. E esse aqui era o caso de Ezequias. Então você não pode se mostrar frouxo, acovardado no dia da batalha da angústia. Tua força era pequena. É como... Porque o covarde ele não conquista nada. Quando Israel foi enfrentar os medianitas, sob o comando de Gideão, tinha mais ou menos 33 mil homens. E Deus mandou levá-los no rio. Deus mandou Gideão perguntar: diga aos covardes que voltem. Voltaram 23 mil. De 23 mil só ficaram 10 mil. Diga aos covardes que voltem. Os frouxos, os medrosos. Eles não tinham condições para a guerra, porque o medroso, o covarde, é incrédulo. Ele não consegue acreditar. Então ele vai empatar a conquista. Tem muita gente que não conquista por isso. Por isso você que tem projeto na vida, você que pensa na vida em conquistar e obter de Deus e alcançar de Deus algo melhor, não compartilhe com todo mundo. Porque tem gente que não consegue ter a fé em Deus que você tem. Ele vai te servir como empecilho. Talvez na sua frente ele diz: amém, glória a Deus, não é por detrás que nada. Isso para ele é impossível, não tem condição, não tem capacidade. Não vai conseguir nada. Entendeu? Porque ele mesmo não tem a capacidade.
Ele tem um medo. Ezequias, ele fez alguns ajustes como homem para enfrentar aquela invasão. A primeira coisa que ele fez, ele tirou as bases para que Senaqueribe não penetrasse na cidade. Ele tirou as bases para Senaqueribe não entrasse na cidade. A Bíblia, ela nos é clara nesse sentido. Muitas vezes o diabo alcança vantagem sobre crentes pela base que ele dá, pelo lugar que cede a Satanás. A Bíblia ensina que nós não devemos dar lugar ao diabo. E a primeira coisa que o rei faz é tapar os poços de água. Um ribeiro que foi construído artificialmente para levar água para a cidade, ele tapou também esse ribeiro. Ele achou maneira de esconder isso, com algum tipo de construção sobre essas fontes, sobre esse ribeiro, para não permitir que o exército dos assírios sitiasse, arrodeasse a cidade e usasse a água como suplemento. E isso, muitas vezes, essas coisas foram usadas na Segunda Guerra, essas táticas de guerra. Na Primeira Guerra, quando o inimigo invadia a cidade, aí a cidade recuava, os soldados, mas destruía tudo, tocava fogo, tudo, envenenava a água, para o inimigo não achar suprimento. E para o inimigo, porque se ele achar suprimento, ele se fortalecia. A Bíblia fala, não dê lugar à carne. Quanto mais nós damos lugar às obras da carne, mais o inimigo se fortalece em nossas vidas. Tapar os poços, o ribeiro, isso simboliza nossas vidas. Que há certas coisas que temos que renunciar em nossas vidas. Cristo disse, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Há coisas que tem que se remover da sua vida, negue-se a si mesmo. Você quer vencer, quer resistir ao Satanás? A primeira coisa que fazer é tapar esses poços na sua vida. Esse ribeiro aí. Que o inimigo vai se aproveitar disso aí para poder montar base contra você. Aquilo que você não consegue renunciar, aquilo que você não consegue largar, aquilo que você não consegue deixar. E muitas vezes Deus tem ministrado na sua vida, tem te ensinado que você tem que parar com isso, tem que largar isso, tem que praticar aquilo, tem que parar de fazer aquilo outro, e você não consegue. E o inimigo tem alcançado vantagem na sua vida justamente por causa disso. Você não consegue resisti-lo por causa dessas coisas. Então, são poços que você vai ter que tapar. Trazendo isso para a sua vida hoje em dia, o inimigo vai se tirar na sua vida, e aquilo é uma base para ele. O inimigo se alimenta da obra da sua carne. Como se alimenta, bispo? Ele se alimenta na medida que você pratica a obra da carne, você vai praticando, e praticando, ele vai gostando, ele vai alcançando o lugar na sua vida, é como ele fosse entrando na sua vida. Ele vai tomando parte da sua vida, ele vai dominando parte da sua vida, vai dominando parte de certas áreas da sua vida, porque você simplesmente dá lugar. Aí Jesus fala que se você não renunciar a você mesmo, se você não negar a você mesmo, você não é digno dele. Lucas 9, 23 fala sobre isso. Ele fala também, quem ganhar
a sua vida, quem achar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Mateus 16, 25. Olha que coisa interessante. Fala que você perder para ganhar. Nunca você já viu isso, perder para ganhar? Ezequiel tem que tapar os poços, tem que perder para poder vencer. Ele tem que perder os poços, perder o rio, para poder vencer o inimigo. Senacaribe. Então, muitas vezes, é necessário você renunciar a coisas, perder coisas. Jesus disse, achá-la. Se você perde sua vida, achá-la. Isso combina com o versículo ali agora, de você renunciar a você mesmo. Você negar a você mesmo. Você permitir que a vida de Jesus seja vivida na sua vida. Se você perder, se você renunciar ao que você tanto gosta, os seus prazeres, sua vontade imperiosa, a sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de decidir as coisas, de tomar suas decisões, a sua maneira de falar, de comentar, de conversar, a sua maneira de praticar certas coisas. Se você procurar viver a vida de Jesus, renunciar a sua e viver a dele, você tem que perder. Jesus, para ele ganhar a guerra, ele perdeu a dele. Ele botou na cruz. Ele morreu. Ele disse, eu mesmo tenho o poder de dar a minha vida e tornar a tomá-la. Então ele deu a sua vida, ele perdeu a sua vida e tornou a tomá-la. No momento aqui a gente pode perder a nossa vida, que o Senhor vai nos devolver. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Olha que coisa maravilhosa. Isso é uma troca. Às vezes você se prende à sua vida achando que você tem uma grande coisa. Sua vida é uma grande maravilha. E você não sabe que não é nada. É como um cachorro está lá roendo o seu osso. Está roendo um osso lá, ele briga e não quer largar o osso. E o dono está dando um filé, ele não quer o filé, ele quer o osso. Aí ele tem que devagarinho, para não morder a mão dele, e tomando o osso, dando filé. É o que Deus quer nos dar, esse filé. Essa vida, como Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Vale a pena você perder a sua vida para receber a vida abundante. Vale a pena. Amém? Glória a Deus. Ele fala, diz assim, olha, se o teu olho te escandalizar, está lá em Mateus 18, 8 a 9. Se teu olho te escandalizar, se tua perna te escandalizar, arranca o olho. É melhor você entrar na glória com o olho do que com os dois e ir para o inferno. É melhor entrar no céu com uma perna do que com as duas e ir para o inferno. Tem coisas que você não abre mão, Jesus tem que abrir mão. Tem que tapar os poços, tem que tapar o ribeiro, para o inimigo não alcançar vantagem. Você quer resistir ao diabo? Faça isso. Se não quer que o inimigo entre na sua vida, domine sua vida, você tem que tapar os poços. Jesus não estava ninguém mandando cegar o olho, furar o olho, nem tirar a perna, nem um braço, nem nada disso. Está dizendo que tem coisas na sua vida que é tropeço, que aparentemente são boas, mas são ruins. São coisas que estão lhe atrapalhando, barrando a sua caminhada, barrando o seu viver. Pense nisso. Amém? Hebreus 12 fala, né? Deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência
a carreira que nos está proposta. Olha esse versículo é maravilhoso. Veja bem, deixando todo o embaraço e o pecado. Gente, olha, me ouça. Preste bem atenção. Tem coisa na sua vida que não é pecado. Estão entendendo? Mas é embaraço. Aparentemente uma coisa boa, mas é embaraço. É o poço de água, é água. É o rio, é água, é bom. O que eu quero dizer, eu sei que naquele momento aquilo era embaraço para a cidade de Jerusalém. Então precisavam ser eliminados para não servir de base para o inimigo. O embaraço, ele pode não ser necessariamente pecado, mas pode servir de base para Satanás operar na vida da pessoa. Isso não é bom. Então você tem que ter esse entendimento. Então ele manda você deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, para resistir ao inimigo. Amém? A segunda coisa que Ezequias fez, que isso estava do lado de fora, foi tapar as brechas do muro. As brechas, o muro estava cheio de brechas. O que significa isso? As brechas davam condições ao inimigo não ter dificuldade de penetrar na cidade, porque entrava pelas brechas. Já se as fontes e o rio dava condições do inimigo estabelecer e não se cansar ali todo o tempo, estabelecer ali, porque acontece muito isso, sabe? O inimigo se estabelece na vida da pessoa, porque essa pessoa tem lá alguns fatores que é brecha, são brechas na vida dele. Ele pode não penetrar dentro da cidade, dentro da vida da pessoa, mas ele fica estabelecido ali, dele, tranquilo, vai morar todo o tempo ali, que é o lugar dele. É o chamado pecado doméstico. Pecado de estimação. É o bichinho de estimação. Né? Esse é o bichinho que leva empendurado, né? Antigamente as pessoas tinham um bonequinho que levava agarrado aqui, lembram disso? Botavam um bonequinho aqui e ficava passeando com o bonequinho aqui, né? Tinha esse negócio, né? É o bichinho de estimação. É o cachorrinho que a pessoa leva para a rua, passeando. Todo dia falando de pecado. Pecados domésticos, pecado de estimação. O diabo necessariamente não fez você cair, nem desviar, nem se acabar todo. Mas já que aquilo ali está dando um lugar a ele, ele vai ficar por ali. Não, vou descansar por aqui. Eu não brigo com ele, nem brigo. Faz política da boa vizinhança. Você não bola comigo, nem eu bolo com você. Você me deixa morar aqui nessa parte de sua vida. Certo? E depois você bebe seu evangelho aí roto. Esse evangelho meia boca. O diabo não vai incomodar, não tem. Então são isso que tem que ser eliminado da vida da pessoa. Se quer resistir o diabo, quer que ele fuja de você, quer que o inimigo não invada a sua vida, destrua a sua vida, você tem que cumprir essas coisas. E tapar as brechas. Tapar as brechas são coisas na sua vida que causaram na sua vida aquele lugar que o diabo pode penetrar. Efésios diz assim: não dê lugar ao diabo. Por que não deu lugar ao diabo? Qual o propósito do diabo? Qual o propósito do rei Senaqueribe em invadir Jerusalém? Qual o propósito maior de Satanás? Matar, roubar e destruir. É o que o diabo quer fazer com nossas vidas. É matar, roubar e destruir. Principalmente tudo que é relacionado a Deus. Matar, roubar e destruir, só isso. O diabo não é seu amigo. Ele é inimigo. Eu sei que de muitos ele se faz até amigo, e muitos aceitam a amizade dele.
A Bíblia diz que há caminho que aos homens parece ser caminho de vida, mas o fim dele são caminhos de morte. Efésios 4, 27 diz: não dê lugar ao diabo. Porque quando você dá lugar ao diabo, deixa os poços, não tapa os poços, não tapa os rios, deixa as brechas do muro abertas. O inimigo alcança vantagem sobre sua vida. Isso é verdadeiro. Não permita que ele alcance vantagens sobre sua vida. Tapa os poços, tapa o rio, entulha tudo. Tapa as brechas do muro. Lugares na sua vida pelo qual Satanás pode entrar. Existe isso, pastor? Existe. Submeter-se a Deus. Amém? Aleluia. Jesus, uma certa feita, ele falou assim para os seus discípulos, né? Mas ele se dirigiu bem a Pedro. Ele disse, está lá em Lucas 22, 31. Ele disse que Pedro, Satanás cirandou na sua vida. Mas eu roguei a Deus por você. Olha que coisa interessante. É o diferencial que você vê. Satanás cirandou na vida de Judas. Cumpriu na vida de Judas o que ele queria fazer. Mas Satanás também cirandou na vida de Pedro. E a Bíblia diz que Jesus rogou a Deus por Pedro. Talvez até por ser um líder. Talvez até porque Pedro também era afoito demais. E a palavra cirandar está em relação à ciranda do trigo. Onde você pegava o molho do trigo e você batia em um tipo de peneira. Você batia, quando você batia o trigo, o que acontecia? Os grãos tinham que passar pela peneira, ia saltando e ia passando pela peneira. Batia tanto que só ficava palha. Agora mais o trigo apanhava mesmo até largar os frutos. Você imagine o que Satanás queria fazer com Pedro? Eu vou provar Pedro, para ver se ele tem fruto aí. Jesus sabia que a prova para Pedro era muito dura. Engraçado, quando Jó foi provado, Deus pode ir. Ele passou na peneira, bateu e largou fruto lá para Deus. Já Pedro, Jesus, não, vai nada. Não está pronto. Ele estava pronto? Não estava, meu irmão. E quando é Jó, irmão, que não tem nada dentro, vai apanhar a vida toda. Então o processo de tirar o fruto do trigo era um processo doloroso. Se você comparar a sua vida, a minha, é um processo que dói. Jesus disse, eu vos nomeei para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Aquele que está em mim ou nele se dá muito fruto. E diz que esse fruto, quando está bem fruto, que ele tira o fruto e limpa para que dê mais fruto. Mas aqui o caso de Pedro, Satanás queria cirandar a vida de Pedro. Mas Pedro tinha brecha. Tinha. Lá o texto, Lucas 22, 31, você lendo mais para frente, você vai ver, Pedro diz, não, Senhor, onde você foi eu vou, estou contigo. Eu disse, Pedro. Olha, Pedro, quando você se converter, vai contar isso a seus irmãos. Quando você se converter, Pedro estava com Jesus, fazia milagres, foi para a missão dos 12, fez milagres, expulsou demônio, talvez tenha ressuscitado mortos, veio de lá alegre, feliz da vida, pulando de alegria. E Jesus falou que Pedro tinha que se converter.
que é que você me diz disso? Nós temos que nos converter em muitas coisas. Orar talvez como o profeta Jeremias orou: Senhor, converte-nos a Ti, e a Ti nós nos converteremos. E hoje, antes de descer do gabinete, estava orando lá em cima, e a minha oração era: Deus, me converta a Ti. Me converta a Ti. Me converta. Tapar as brechas do muro. Aquilo que ainda não está tapado na vida da pessoa, precisa tapar. Não ter arrogância. Dizer: eu não estou bem, eu estou ótimo. Eu estou maravilhosamente bem. Pedro fez isso. Eu vou seguir onde o senhor quiser. Pedro, você vai me seguir? Olha, Pedro, o galo vai cantar hoje 3 vezes, você vai me negar 2. 3 vezes você vai me negar hoje. Não vai cantar 2 vezes, você vai me negar 3. E aconteceu? A arrogância de Pedro caiu por terra. Pedro ali só não desviou porque Jesus já tinha pedido a Deus por ele. Deus fortaleceu o coração de Pedro, que Pedro não caiu. Mas eu quero dizer para você, nesse momento, é que para você resistir a Satanás, tem algumas coisas na sua vida que você tem que mudar, você tem que renunciar, que você tem que deixar. Amém? Vocês lembram da história do Saul e Amalequita? Deus deu uma ordem a Saul: olha, você vai destruir os Amalequitas, viu? Tá bom, tá bom. O que Saul fez? Poupou os Amalequitas. Toda vez que você tiver que tirar algo da sua vida, você não tirar, aquele algo pode te destruir. Acredite. Você recebeu a ordem de Deus e não tirou? Cuidado. Você tomou uma decisão errada e você não voltou atrás? Cuidado. Você tomou uma decisão que parecia ser certa e não mudou? Cuidado. Você tomou posse de algo que não é seu? Cuidado. Lembra da mulher samaritana? Jesus disse: vai chamar teu marido. Eu falei: não tenho marido. Nem aqueles outros eram teus, aqueles 5 eram teus. Acabou. Vai largar tudo que não é seu. Você, entenda. Saul, ele não matou a Amalequita, e quando ele foi, por último, na sua última guerra, que ele foi guerrear, que aconteceu com ele, ele foi ferido de morte, morreu os filhos deles morreram. Ele saiu ferido, gravemente ferido. E no meio do caminho, Saul está querendo morrer, mas não tem coragem. Ele queria se matar, mas não tinha coragem. Quem aparece na frente de Saul? O Amalequita, que ajudou Saul a se matar. O Amalequita é um símbolo da carne. Se você não tira da sua vida, ela vai te destruir. Arranque da sua vida, tire da sua vida. Como diz a graça, né? Quem tem a graça de Deus na sua vida, você diz que tem a graça de Deus na vida. Aleluia, eu acredito. Mas se você tem a graça, vai fazer algo na sua vida. Você tem que renunciar às concupiscências mundanas. A impiedade, os desejos do mundo. O prazer mundano. Porque a Bíblia diz que quem tem a graça, porque isso é a pedagogia da graça. Como muitos escritores, a pedagogia da graça. Que a graça tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando toda a impiedade que você mundana, vivamos nesse presente século. Amém? Então foi isso que ele fez. Depois Ezequias fez algo tremendo. Ele chamou o povo, ele fortaleceu o povo. E essa palavra dele de fortalecer, depois que ele fez tudo isso, ele tomou as providências. Ele fortaleceu o povo. Traga isso para você. Se fortaleça na palavra.
Ouça o que Deus diz para você. Ele diz ao povo: fortalecei-vos e vos conforteis. Não temais, nem haja medo do rei da Síria em vós, nem de toda a sua multidão que com ele vem. Porque são mais o que estão conosco do que o que estão com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para pelejar nas nossas batalhas. Olha o processo. Tapou as brechas, renunciando vida, renunciando aquilo que que é prejudicial, renunciando, tapando as brechas do muro, construindo muros novos, construindo uma vida nova, construindo uma nova perspectiva de vida em Cristo, buscando essa vida em Cristo, se dedicando nessa vida em Cristo. Amém? Ele fez isso. Ele fez tudo o que ele, como homem, poderia fazer. Mas mesmo assim ele reconhecia o poder do inimigo. E ele vai e manda que o povo se conforte. Que o povo não tenha medo. Que o povo não tenha medo do rei da Síria, nem da multidão do exército dele. Ele diz: porque quem está conosco é maior do que aquele que está com ele. Porque com a gente está o Senhor nosso Deus, que batalha as nossas batalhas, mas com ele está o braço da carne. O que eu quero dizer a você: depois de tudo isso, você tem que pegar a palavra e confiar no que a palavra de Deus diz na sua vida. Se Deus diz que está com você, ele está com você. Se Deus diz que socorre, acredite, ele te socorre. Se Deus diz que te ajuda, acredite, ele te ajuda. Se Deus diz que te levanta, ele te levanta. Se Deus diz que te perdoa, se você confessar o seu pecado, ele perdoa. Se Deus diz que vai cumprir as promessas dele na sua vida, ele vai cumprir, porque ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Porque nele não há engano nem sombra de variação. Acredite nele. E a Bíblia diz que o povo se confortou, ficou confortado. O povo descansou na palavra do rei, que era a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Descansou na palavra. Como Pedro: pesquei a noite toda, nada pesquei, mas sobre tua palavra, Senhor, eu lançarei a rede. É como Jairo. Jesus disse: não tema, crê somente. Descansando na promessa, descansando na palavra. O povo descansou na palavra. Depois que fez tudo aquilo, o que trouxe descanso ao povo não foi, e Ezequias fabricou muitas armas em abundância, mas tudo isso não era páreo para o rei da Síria. Sabe o que aconteceu? Você lê essa história direitinho. Ezequias não levantou uma agulha contra o rei da Síria. Um dedo. Diz que um anjo entrou no arraial assírio, matou todos os homens. Todos. Todos foram mortos. E o rei Senacaribe, ele fugiu para a sua cidade. E lá ele foi morto pelos seus filhos. Porque Deus disse: Ezequias, ele não vai levantar aqui. Ele não vai penetrar nessa cidade. Ele não vai dominar nada aqui dentro. Pelo caminho que vê, ele vai voltar. E lá na sua cidade vão dar cabo dele. Entenda. Apesar de nós fazermos nossa parte, a vitória ela vem do Senhor. Acima de tudo, confie no Senhor. Ezequias, ele teve a vitória porque ele tomou providências. Então a vitória da sua vida, ela vem quando você tomar providências. Quando você tapar, quem sabe, os poços e os rios na sua vida, coisas que você tem que renunciar, o olho que você tem que renunciar, a perna que tem que renunciar, aquilo que causa dores na sua vida,
A bênção do Senhor, ela enriquece, ela não acrescenta dores. Está na hora, quer resistir o inimigo, faça isso. Amém? Que o Senhor Jesus